Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. E chegamos ao nosso capítulo de número 6, que tem como título Tornando Físico, o problema da consciência. Aqui nós veremos que a consciência é uma experiência subjetiva emergente da integração neural. Para isso, nós veremos algumas definições e restrições, a consciência e o desafio inconsciente, estado mental consciente e cognição, linguagem, consciência e o problema qualia, teorias físicas da consciência, teorias de processamento de informações, dados cerebrais e consciência perceptual, teorias subcorticais, atenção e consciência, neocórtex humano e consciência e um resumo geral. Primeiro, é preciso entender que existem dois tipos de consciência. Aquelas que o autor classifica como consciência de criatura, aquela, né, no caso, e a consciência de estado mental. Essa consciência de criatura é a consciência no sentido de estar acordado e alerta, interagir com o ambiente e é presente em todos os animais. Seria a consciência do não estar em coma, por exemplo, é o estado de vigília. Já na consciência de estado mental, que é o que nós trabalharemos aqui ao longo desse capítulo, é no sentido de estar ciente de que está experimentando algo, compreender esse estado mental, e nem todos os animais possuem. Algumas características principais é a consciência de criatura, ela é diferente dessa consciência de estado mental. A consciência de criatura, como eu disse, é aquela consciência no sentido de vigília. Mas a consciência de estado mental requer o conhecimento do próprio estado e existe a capacidade de reflexão sobre a experiência. Atualmente, nós só temos essa prova de consciência nos animais humanos. Então, veremos mais para frente por que isso acontece. Algumas perspectivas, temos a de Descartes, que traz a consciência como um reino não físico, e as visões contemporâneas acreditam que existe algum tipo de consciência em primatas e que é possível em diferentes níveis de complexidade. Na evolução histórica, nós temos o Descartes, que foi o primeiro a formular esse problema da consciência. Ele traz a experiência interior como única certeza e a mente como um reino não físico. Ele é um autor que diferenciava a mente, por exemplo, do cérebro. Ele não acreditava que os produtos da mente eram produtos do cérebro, então ele era dualista nesse sentido. Algumas visões científicas, né, ao longo da história também, nós temos o behaviorismo, que rejeita a consciência como objeto de estudo e o foco no comportamento observável. Nós já conversamos sobre isso em alguns vídeos anteriores, sobre o quanto o behaviorismo se focava realmente nessa questão daquilo que era mensurável, daquilo que era visto mesmo, daquilo que era percebido. Então, estímulos e consequências. Na psicanálise, Freud traz a consciência como a ponta do iceberg e processos inconscientes são fundamentais. Para a ciência cognitiva, nós temos a mente como sistema de processamento. As informações processadas são majoritariamente inconscientes, né? Elas são processadas de forma inconsciente e são conscientes apenas do resultado final. Ou seja, muita coisa acontece no nosso cérebro, na nossa mente ali, mas nós, na maioria das vezes, só temos consciência do produto final ali desses processamentos. Alguns tipos de processos mentais são os implícitos, que são os não acessíveis, os pré-conscientes, que são recuperáveis, e os não conscientes, que são inacessíveis. Então, os implícitos, por exemplo, que são os não acessíveis, nós temos, vou dar o exemplo da visão de uma cobra. Eu me deparei com uma cobra no meio do mato.
meu processo implícito. É a taquicardia, esse sistema de defesa começar a ficar ativo, a liberação de cortisol, de adrenalina, tudo isso é um processo implícito. Isso não é acessível por mim, pela minha consciência. Os processos pré-conscientes, eles são recuperáveis. Então, ali eu tenho, por exemplo, a memória semântica. Eu sei, eu tenho meu conhecimento sobre cobras, eu tenho meu conhecimento sobre animais peçonhentos, eu tenho às vezes até a memória anterior com animais peçonhentos. Então, isso é recuperável para minha consciência. E os não conscientes são esses processos mais inacessíveis. Então, a minha reação, por exemplo, o congelamento é inacessível, é um processo inacessível para minha consciência. Então, nós temos todos esses tipos de processamento. Sobre as perspectivas históricas relacionadas a Descartes, ele traz dois tipos de substâncias, né? O estado físico versus o estado mental, e para ele a mente é igual à consciência. E como eu disse antes, na visão moderna, a mente tem aspectos conscientes e inconscientes, e existe essa necessidade de distinguir processos. Como distinguir a consciência? O método principal é a linguagem e o autorrelato. Então, a fala verbal vem como evidência da consciência e a capacidade de descrever experiências. Filósofos como o Dennett, ele traz que estados conscientes podem ser relatados e que a ausência de relato sugere a ausência de consciência. Métodos de investigação. Temos algumas técnicas científicas, então a apresentação degradada de estímulos, como mascaramento, a estimulação subliminar, e alguns critérios para identificar a consciência são o relato verbal, respostas não verbais, isso pode ser visto através das alterações autonômicas mesmo, das respostas autonômicas, o processamento consciente versus o não consciente. Vou dar o exemplo aqui com o mascaramento. Vamos supor que na pesquisa a pessoa está vendo. Vou dar o exemplo com a estimulação subliminar. Vamos supor que ao longo dessa pesquisa a pessoa está assistindo a um filminho. Essa estimulação subliminar é dada em milissegundos, ou seja, aparece e meio que pisca na tela só essa estimulação muito rapidinha, a ponto de a pessoa não perceber conscientemente que existiu aquele estímulo. Então, quando os pesquisadores perguntam para ela se ela viu, ela vai negar veementemente que ela viu aquilo, porque, de fato, ela não percebeu conscientemente aquele estímulo. Mas isso pode ser percebido através, né, das respostas fisiológicas dela. Então, vamos supor que apareceu um estímulo que desperta essa ameaça, que desperta esse nosso sistema mais defensivo. Às vezes, ela começou a ter taquicardia justamente no momento em que esse estímulo subliminar apareceu. Então, conscientemente, ela não tem ideia do que apareceu, mas o corpo dela reagiu àquele estímulo. Então, nós temos essa questão do processamento consciente versus o não consciente. Linguagem e consciência. A linguagem tem funções avançadas, ela vai além da questão da comunicação. Então, ela estrutura processos mentais e também permite planejamento complexo. Temos alguns impactos cognitivos, então a sintaxe orienta as operações mentais, diferencia o processamento cerebral humano e traz essa capacidade de antecipação e reflexão, o que a gente sabe que é muito bom, porque de fato diferencia, né, o cérebro humano, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas, por exemplo, com transtorno de ansiedade generalizada, acabam antecipando tanto esses possíveis cenários que a catastrofização fica instalada. E essa antecipação de cenários acaba sendo disfuncional, porque a sintaxe ela é muito boa, lógico, para que a gente consiga antecipar, ter esse processo cognitivo aí diferenciado, mas, ao mesmo tempo, também pode se tornar uma inimiga, entre aspas. No problema qualia. A qualia é a essência da experiência subjetiva. Então, são qualidades únicas da consciência, é o como é experimentar algo e traz a perspectiva de primeira pessoa. O autor traz o exemplo do pôr do sol. Então, vamos supor que eu e você estejamos vivendo um momento em que nós estamos ali apreciando o pôr do sol. A minha experiência de apreciar o pôr do sol, de ver o pôr do sol, vai ser diferente da sua experiência de ver o pôr do sol. Então, por mais que nós estejamos exatamente na mesma situação, vendo exatamente o mesmo pôr do sol, essa experiência, essa qualidade da experiência vai ser diferente para
nós dois, justamente porque essa questão dos processos mentais internos, né, que ele traz como qualia, né, essa experiência subjetiva, acaba dependendo da interpretação de cada um, vai acabar dependendo de fato daquilo que eu experiencio, daquilo que você experiencia subjetivamente. Temos alguns desafios filosóficos, então temos os problemas fáceis e os difíceis, não porque os problemas fáceis são de fato fáceis, e sim porque os problemas fáceis, eles são processos cerebrais mensuráveis. Então, dá para ser pesquisado com mais facilidade do que os problemas difíceis, que traz a natureza irredutível da experiência consciente. Então, é muito difícil eu conseguir entender de fato a sua experiência subjetiva. Então, por isso que acaba sendo um problema difícil. Temos o debate entre dualismo e fisicalismo. O dualismo temos lá, por exemplo, a visão de Descartes, que trazia o cérebro e a mente completamente separados. E no fisicalismo, os teóricos entendem que a consciência é produto do cérebro, a mente é um produto do cérebro, que é físico também. Então, tem essa questão do impacto cerebral mesmo, dos processos cerebrais que impactam na consciência. Teorias físicas da consciência. Eles veem a consciência como produto cerebral, o foco é no neocórtex e no processamento de informações. Alguns elementos-chave são a memória de trabalho, que entra como fundamental, a atenção como selecionadora e a integração de múltiplas áreas cerebrais. Então, os autores trazem que a memória de trabalho é essencial para essa questão da consciência, porque não é tudo necessariamente que está na memória, acessível ali na memória de trabalho, que é a nossa memória mais imediata. Não é tudo que está acessível na memória de trabalho que de fato irá para a consciência, mas a memória de trabalho entra ali como um processo fundamental. E a atenção entra como selecionadora dos estímulos que vão de fato entrar na nossa memória de trabalho, e tudo isso vai se integrando. Temos o cérebro como processador, então existe um sistema de armazenamento, a questão das funções executivas, como a atenção, a memória de trabalho entra como central, e na dinâmica cognitiva, temos que a atenção seleciona informações, temos a integração dos estímulos e o controle de fluxo informacional. Temos algumas teorias de processamento, né, de informações, como se dá essa questão de fato da consciência. O autor traz que existem outras teorias, além dessas três que eu vou mostrar para vocês, mas essas três são as mais relevantes ali. Então, a primeira é relacionada a teorias de ordem superior, em que existem níveis de representação no sentido de processamento inicial, reflexão sobre o processamento e consciência emerge dessa metacognição, dessa reflexão sobre o processamento. Os mecanismos são os pensamentos sobre pensamentos, metacognição, a memória de trabalho também como essencial e o distanciamento reflexivo. Isso nós vemos muito na própria terapia cognitivo-comportamental. Não sei se vocês conhecem ou se já fizeram terapia através dessa abordagem, mas um dos nossos trabalhos principais ali como psicólogos dessa abordagem é ensinar os nossos pacientes a pensar sobre os próprios pensamentos. Porque é pensando sobre os próprios pensamentos que eles conseguem esse distanciamento reflexivo e conseguem trazer ali respostas um pouco mais racionais e um pouco mais adaptativas para aquilo que está acontecendo no momento. Temos a teoria de espaço de trabalho global, então traz a dinâmica da consciência, traz essa questão de informações que competem por acesso, existe uma transmissão global e o processamento é de transmissão e retransmissão. Isso vai sendo, todas essas informações que vão entrando no cérebro, elas vão sendo transmitidas e retransmitidas ao longo das áreas ali. As características: a atividade neural é global, tem a integração de múltiplas áreas e a consciência emerge como essa integração das múltiplas áreas. Por último, temos a teoria de primeira ordem, que traz um processamento direto. Então, diferente das duas anteriores, a teoria de primeira ordem traz que o estímulo em si gera consciência. Não precisa de metacognição, não precisa de transmissão e retransmissão de informações, nada disso. Ela simplifica um pouco desse processamento da consciência. Então, o estímulo gera consciência, a experiência já é durante o processamento, não tem etapas adicionais. A perspectiva é a contestação das teorias complexas, como as anteriores.
simplicidade do processamento e a consciência como um fenômeno direto. Dados cerebrais e consciência perceptual. Essas teorias anteriores que eu trouxe, a teoria de primeira ordem, de ordem superior e do espaço de trabalho global, são teorias que trazem os córtices como principais ali, eles trazem como essenciais. Então, o córtex pré-frontal, por exemplo, tudo isso é visto como essencial para essas teorias relacionadas à consciência. Inclusive, o autor traz que em vários estudos, né, quando os estímulos são percebidos conscientemente, o córtex parietal e o córtex frontal são ativados. Então, quando o estímulo não é percebido conscientemente, somente o córtex visual é ativado. Quando o estímulo é percebido conscientemente, o córtex parietal e o córtex frontal são ativados também. Temos a questão dos córtices, né, de conexões de longo alcance, comunicação entre áreas distantes e o processamento recursivo de informações. No modelo de Crick e Koch, temos os loops de informações neurais, né, de conexões neurais, a transmissão entre córtex visual e pré-frontal e a amplificação de neurônios pela atenção. Então, eles trazem que essa questão de direcionamento da atenção amplifica os neurônios, amplifica de fato ali o que vai ser levado para a consciência. Nas conclusões, eles trazem que a consciência é um processo complexo, não é localizado em uma área específica e é um resultado de interações neurais. Como eu disse antes, as teorias que eu trouxe, elas são muito baseadas nos córtices. Elas trazem os córtices como elementos fundamentais para a consciência. Mas nós temos também as teorias subcorticais da consciência, que trazem uma crítica às teorias corticais. Então, trazem o foco em áreas subcorticais. A consciência vai além do neocórtex e traz a questão de processamentos primitivos. Como exemplo, nós temos a teoria de Panksepp e a teoria de Damasio, né? São duas teorias distintas, mas nós vimos elas no capítulo anterior e elas trazem bastante essa questão de como funcionam as teorias subcorticais da consciência. Então, tem uma consciência primitiva e são dois níveis de consciência. A forma primitiva, subcortical, que estaria ali presente em todos os animais, e a forma cognitiva, cortical, que estaria presente, pelo menos até onde se sabe nesse momento, nos humanos. Características e desafios. Como características dessas teorias subcorticais, nós temos a consciência primitiva, né, que traz estados emocionais subcorticais, processos implícitos e uma sensação básica de identidade. Porém, nós temos também alguns desafios. Então, a dificuldade de provar consciência em animais, limitações de estudos sem um relato verbal e a distinção entre processos conscientes e não conscientes. É muito difícil fazer esses estudos em outros animais com essa limitação do relato verbal, porque a gente não consegue, a gente, né, os pesquisadores não conseguem ter aquela certeza absoluta de que o que eles estão vendo é relacionado à consciência, por exemplo, ou é de fato relacionado àquilo que eles acham que é. Nós temos muito a questão do antropomorfismo. Então, isso acaba dificultando muito, porque nunca dá para saber realmente o que se passa na cabeça daquele animal. Sobre atenção e consciência, nós temos uma função muito importante da atenção, que é selecionar as informações para a consciência. Ela controla a entrada na memória de trabalho e direciona o processamento cerebral. Algumas características é que ela não garante a consciência automática, então não é porque o meu processo atencional foi direcionado para um estímulo que eu necessariamente estou consciente dele, necessita de um processamento adicional e ela é a porta de entrada para a experiência consciente, mas não é a única coisa necessária. Neocórtex humano e consciência. Nós temos algumas áreas importantes relacionadas a essa questão do neocórtex. Então, o córtex pré-frontal lateral, regiões dorsal e ventral, córtex cingulado anterior e o córtex orbitofrontal. Algumas características é que a consciência não é localizada nem em nenhum desses córtices específicos, sempre lembrando disso. Resultado de interações neurais e múltiplas regiões compensam danos. No próprio livro, o autor dá alguns exemplos de pessoas que nasceram com algum problema específico em uma área do cérebro ou tiveram alguma lesão, o cérebro ele vai meio que se readaptando e compensando aquilo que faltava.
Sobre o estado atual da pesquisa sobre consciência, nós temos sim avanços significativos, que é a compreensão parcial desses mecanismos, mas ao mesmo tempo continua um mistério científico em aberto. Algumas perspectivas são de que a consciência vá além do processamento neural, necessidade de mais investigações e complexidade do fenômeno consciente. Não é algo tão simples, por isso que sempre necessita de mais pesquisas. Por fim, nós temos a consciência na fronteira do conhecimento científico e como um desafio contínuo para os pesquisadores. No resumo geral, a consciência é um fenômeno complexo que vai além do estado de vigília. O texto traz diferentes teorias sobre como a experiência consciente emerge, destacando o papel do neocórtex e do córtex pré-frontal. Desde Descartes até teorias contemporâneas, o capítulo analisa como o cérebro processa informações e gera estados conscientes, reconhecendo os desafios em compreender a qualidade subjetiva da experiência. Apesar dos avanços significativos, muito ainda precisa ser descoberto sobre os mecanismos cerebrais da consciência. Era isso, chegamos ao fim da nossa aula do capítulo 6. Na próxima semana, nós falaremos sobre o capítulo 7, que tem como título É Pessoal, como a memória afeta a consciência. Então, hoje nós vimos o capítulo falando sobre a consciência. Na semana que vem, nós veremos a relação da memória com a consciência. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!